Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Isaac. Eu me chamo Riquel. Hoje nós vamos bater um papo muito interessante, muito legal aqui com as nossas psicólogas. Se apresentem. Olá, meu nome é Celiane, eu sou psicóloga já faz um bom tempo, já trabalhei em vários setores da prefeitura, já trabalho também no consultório e atualmente trabalho no CAPES 2 com adolescente em sofrimento extremo e hoje vamos bater um papinho com vocês sobre bullying. Bom dia, meu nome é Giele, sou psicóloga, trabalho no CAPES também, com os adolescentes de 12 a 17 anos e atendo na clínica particular também. Bom, uma pergunta muito interessante, né? Vamos começar aqui. Tem pessoas que acham que falar sobre bullying é coisa boba. Tem pessoas que ainda acham isso em pleno século XXI, pleno ano de 2025. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, temos a dizer que não é. É muito válido falar sobre isso, né? E principalmente a gente precisa focar no sofrimento, né? O que está acontecendo, né? Precisa ser falado, porque às vezes o bullying ele fica para trás, né? Como se, é só uma frescura, ele tá com graça, alguma coisa assim. Mas é muito sério, né, Celiane? Precisa ser falado. E eu acho que às vezes o bullying fica muito velado, fica muito escondido e disfarçado. Então a gente precisa tirar essa máscara do bullying, porque atualmente esse bullying anda sendo diferenciado. Então a gente tem que conversar assim sobre o bullying. E aí é legal, por ele ser mais pesado, ele é uma porta de entrada para os outros sofrimentos, né? Que a gente traz aí essa questão da depressão, da ansiedade e consequentemente as ideações suicidas, a autolesão, que é uma porta de entrada, não tem jeito, né? Que aí ele fica ali naquele sentimento. Olha, quando a gente fala de que as pessoas acham, a gente está falando de uma sociedade. E a pergunta é a seguinte: se vocês conseguissem mudar a visão da sociedade sobre o bullying, em que sentido seria? Tipo, de que maneira, o que vocês queriam mostrar sobre o bullying para essas pessoas que acham, que nem o Isaac disse, que é importante? A conscientização, né, que o sofrimento existe e assim, a gente precisa pensar que quem pratica o bullying também sofre, né, querendo ou não, a gente entra num ciclo, né, a gente estava até falando sobre isso, porque vamos supor, eu pratico bullying. Por que eu pratico bullying? Porque talvez eu tenha passado por isso, né? Alguém fez isso comigo e aí, consequentemente, eu faço com outra pessoa. E essa outra pessoa vai fazer porque, eu passei por isso, né? Então, por que eu não vou fazer com outras pessoas? Então, essa conscientização aí seria muito importante. É lógico que a gente não pode justificar e nem achar que normalizar, porque sofri, então eu tenho o direito de praticar o bullying. Não. É lógico que o fato de eu praticar o bullying, isso é um jeito de falar, olha, eu não estou legal, olha, eu preciso de ajuda, mas também não posso simplesmente achar que, eu fiz, então eu tenho o direito de fazer. Então é um sinal de alerta que o adolescente que está praticando bullying, está falando, estou precisando de ajuda, esse adolescente precisa ser ajudado e não pode de forma nenhuma ser deixado que seja normalizado nenhum tipo de comportamento, entendeu? Que foge ou que cause constrangimento ou que cause qualquer tipo de situação que cause qualquer desconforto. A gente é uma sociedade, né? O objetivo da sociedade é a gente se ajudar. Querendo ou não, a gente tem as profissões para isso, um ajudar o outro, né? E bullying acaba sendo, né, essa porta de entrada, né, acaba virando outras coisas piores, né? E como as senhoras citaram, né? Vocês trabalham com alguns casos graves. Tem algum exemplo de algum caso grave que começou com bullying? A gente tem um caso muito fresco. Que a gente precisa abrir essa porta, porque assim, a gente precisa entender que o bullying não é só feito para os adolescentes. Tem adultos praticando bullying, né? Tem adultos dentro da escola praticando bullying, tem adultos dentro de outros ambientes, em casa praticando bullying. E aí a gente tem um caso muito recente de um adolescente que
passou por essa questão de bullying dentro da escola, né, por um adulto, e aí o sofrimento dele tá enorme, tipo, ele já estava mais estabilizado, passou por essa situação e voltou a se cortar. Porque é uma autolesão que veio por conta do bullying, né? Chegou lá pra gente, não chegou só por conta disso, né? Teve mais N situações, mas que agravou depois de estar estabilizado por conta de uma prática de bullying. A gente tem que prestar atenção, porque às vezes nós que estamos ao redor, como colegas, não sabemos o que fazer, né? Porque às vezes, por exemplo, um adulto, um professor, uma pessoa que está convivendo com a gente, o que fazer quando um colega está passando por essa situação, né? Então, o que eu faço? Como que eu vou agir? Né? Um colega meu está passando por isso. E aí? Qual é o primeiro sinal que eu tenho que fazer para parar isso? Como que eu sei que deixa de ser uma brincadeira? Como que eu sei? Qual que é o sinal que passa da brincadeira? Vocês sabem? Não? Sabe? Isso, inclusive, é uma das perguntas. Então, o que você colocaria como sinal para parar? Nossa, me pegou agora com essa pergunta. E você? De certa forma, normalizaram muito as brincadeiras. Normalizaram. Querendo ou não, principalmente na nossa geração, normalizaram muito essa questão da homofobia, do racismo, do machismo, xenofobia. Todas essas questões, inclusive nas escolas, a gente consegue ver as pessoas chamando umas às outras por termos pejorativos, termos muito feios, sabe? De se dirigir a uma outra pessoa, mesmo que seja na brincadeira. E você consegue identificar o momento que passa a ser um bullying? Eu acho, né? Eu identifico geralmente quando começa, primeiro que começa a se repetir muito, então vira um ciclo, né, como vocês citaram, e a pessoa o tempo todo caçoando, zoando da outra, né, e a outra, inclusive eu tenho um amigo que é assim, que ele acaba fingindo que tá tudo bem, que ele se sente mal, e ele finge que tá tudo bem, mas a gente sabe que não tá, né. E deixa eu perguntar uma coisa, a Gé vai completar isso para mim. As pessoas que estão em volta se sentem desconfortáveis? Isso é um sinal de bullying também. Então, qualquer pessoa que esteja próximo pode parar o bullying, pode identificar o bullying. Então, qualquer sinal tem que ser esse o momento de perceber que é o bullying e parar. E ser respeitado. E ser respeitado. Mas existem pessoas que, quando estão sofrendo esse tipo de agressão, elas não expressam, porque estão gostando, eles acabam rindo, acabam também caçando a situação, mas não estão gostando. Vamos imaginar que você esteja passando por essa situação e ele percebe um desconforto, ele identificou o bullying, ele para, ele fala, chegou, parou a brincadeira, que isso já passou do limite. Você está rindo, você está brincando. Se ele percebeu o desconforto, ele identificou o bullying. É isso que a gente tem que começar a identificar. Porque às vezes a pessoa que está passando pelo sofrimento vai fazer de conta que está tudo bem, vai normalizar para tentar ser aceito. Entendeu? Então quem está em volta vai perceber o desconforto. Então é essa pessoa que vai ter que começar a parar o bullying. É essa pessoa que está em volta que vai ter que começar a não normalizar a situação e buscar o respeito pelo outro. Porque só assim a gente vai conseguir brecar o bullying. Tá? E eu queria que você completasse em relação ao professor, ao adulto. Quando ele percebe, o que ele faz, né? O que o professor faz, o que uma coordenação pode fazer. Vocês já presenciaram isso aqui na escola? Quando Já. Como foi? Foi uma situação bem triste. Na verdade, principalmente para as pessoas que já foram alvo de bullying, como eu,
E você teve respaldo que você precisou? Estou tendo, na verdade. Estou me recuperando. Tanto da escola, quanto do pessoal de fora. Porque o segredo é esse, né? Então, assim, o professor percebeu, chama para conversar, né? Fala, olha, vem cá, faz uma escuta acolhedora e sem escolher lados. Isso é muito importante, né? Porque talvez tome um lado, né? Por exemplo, você está praticando bullying com o Miquel, então chama os dois para conversar. Não que seja junto, né? Vamos conversar separado, mas o que está acontecendo? Né? Porque você está praticando bullying, mas também você está em sofrimento, igual a gente falou, né? E aí, Miquel, o que está acontecendo, né? Como que foi esse bullying? E aí, talvez, tomar medidas jurídicas, né? Que precisa ser chamado os pais, precisa ser acionada a rede, porque a gente trabalha em rede, né? Tanto a escola, quanto o CAPES, quanto o CRAS, quanto o CRES, nós somos... Conselho tutelar. Sim, o Conselho, o Ministério Público, vai chegar lá? Talvez chegue. Né? Chega num ponto que precisa chegar lá. A gente já recebeu adolescentes que tentaram suicídio por conta de bullying, né? Não querem ir para a escola por conta de bullying. E aí vai abandonar a escola? Né? A gente tem uma paciente em comum que já faz mais de 1 ano que não vai para a escola porque sofreu bullying e não quer voltar. Não consegue voltar. Toda vez que volta para a escola, volta a se cortar, volta a piorar e está estudando em casa porque não consegue voltar. Né? Então existe toda uma rede de apoio, existe todo um trabalho que a gente está realizando para que esses adolescentes que não estão conseguindo retornar à escola, retornem. Porque o objetivo não é estudar em casa, o objetivo é retornar. É o social. Precisa, né? Precisa. Mas querendo ou não, se torna uma coisa muito triste, né? Porque a escola seria um ambiente para as pessoas socializarem, para elas começarem a ver como é viver em sociedade com pessoas diferentes, assim, diferentes culturas, posicionamentos, realidades. E acaba que é justamente nesse lugar as pessoas mais sofrem esse tipo de agressão. E são vários tipos de bullying, né? Vocês fala. Tem em mente quais são esses tipos de bullying? Acredito que tenha agressão verbal, agressão física, né? São os que eu sei. O famoso cyberbullying. Isso aqui está super real. Super alta, principalmente agora nas redes sociais, né? Com o avanço do Instagram, do TikTok, do Threads, aquilo lá. O que é isso? Threads é um aplicativo, é tipo um X, um Twitter, um Instagram criou. Minha filha, porque vocês estão falando com uma dinossauro. Como que funciona isso, esse Threads? É a mesma coisa que o Twitter, só que é do Instagram e ele é vinculado com o Instagram. Ou seja, tudo que você posta no Instagram, se você assinar as autorizações, ele também posta no Threads. As pessoas comentam umas sobre as outras, né? Pessoas famosas, né? Vão lá e comentam, olha, eu acho que essa pessoa estão sempre comentando sobre a vida. Eu tenho sobrinho neto, então eu tenho adolescentes, eu tenho atendo adolescentes, e aí o que eu observo que tem Instagram paralelo, que só os adolescentes têm acesso, né? Que quando vocês vão para festa, privado, então, que só vocês têm acesso, que os pais não têm. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, porque às vezes o adolescente acaba ficando muito vulnerável nesse tipo de coisa, acaba postando coisas, né, por exemplo, o tal dos nudes da vida, que acaba dando uma escapada e acaba se colocando em situações de risco, né, e acaba não tendo noção das consequências, né? E a gente também tem que lembrar em algumas coisas que o adolescente pode não ter noção de consequência jurídica, inclusive, de compartilhar fotos, compartilhar conversas de WhatsApp, tudo, que além de ser crime, e pode causar coisas como transtornos emocionais, né? Então, nudes mesmo, uma foto
de uma colega, de um colega em situação não muito, ou uma foto constrangedora de uma careta ou de uma pose, sei lá, qualquer coisa que aquela pessoa não permitiu, que aquela pessoa não consentiu e que se colocou, fez uma figurinha que hoje está muito comum, fiz uma figurinha e tal, e rodou, colocou no grupo da escola, que eu sei que vocês têm, ou nesses, qualquer coisa, e aquela pessoa se sentiu constrangida. Isso, além de gerar problemas emocionais, pode gerar problemas jurídicos. Mas a gente é menor de idade, gera sim problemas jurídicos. Se não acontecesse problemas jurídicos, não teria um presídio jurídico menor, entendeu? Então, esses adolescentes, vocês adolescentes, acabam perdendo a noção de responsabilidade. Tá? Então, a gente está falando aqui de bullying, mas a gente também tem que chamar a responsabilidade dos adolescentes em relação a consequências de praticar o bullying. Tá? Então, não é só a parte emocional, vamos partir também da parte moral e jurídica. Quando eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo rádio, e eu acho que vocês ouviram falar desse rapaz que morreu, né, ciclista, e o jornalista estava falando que alguém estava disseminando o vídeo da morte desse rapaz. Então, é uma coisa muito triste que aconteceu. Juridicamente, crime, entendeu? Moralmente, desnecessário. A família acabada, destruída. Então, gente, esse é um fato que eu estou pegando como exemplo, que eu acabei de ouvir, mas vamos trazer isso para o bullying. Isso é a mesma coisa, tá? Qualquer coisa, qualquer cena, qualquer ato, qualquer palavra. Porque a fulana virou marmita, hoje é marmita, né? Porque o fulano já ficou com não sei quantos, porque a fulana beijou não sei quantos, porque a fulana é rodada e tal. Tudo isso, gente, causa um constrangimento, causa uma situação que a pessoa que está passando por esse comentário, ela não sabe como lidar com isso. Ela não sabe, porque isso também é uma situação que o adolescente ele não sabe como lidar. Tá? Porque dentro da família, ele não sabe a estrutura familiar. Às vezes, o adolescente que fica com várias pessoas, que ainda está em desenvolvimento, ele não sabe se é homossexual, se é heterossexual, se é bi, se é pan, se é que nem eu consigo administrar para falar, não é que eu não entendo, mas eu sou dinossauro. Eu tenho dificuldade de falar essas palavras tudo, não é identificar ou lidar com isso, é muita palavra. E eu tenho dislexia, eu troco todas essas palavras. Eu troco o nome dos meus pacientes. Tem paciente meu aqui que vai assistir esse podcast e vai falar assim, ela troca mesmo. Ela troca tudo. Vai falar, ela troca mesmo. Ela troca mesmo os nomes, gente. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que ter mais sensibilidade. O bullying, ele acaba quando a gente tem sensibilidade. Quando a gente se coloca no lugar do outro. Como eu quero ser tratado. Isso é respeito. Eu estou falando demais. Bem, a próxima pergunta é qual medida tomar, tanto dos alunos quanto dos servidores, acredito que a gente já até falou um pouquinho sobre, mas a gente quer falar mais agora sobre a questão da diretoria da escola, da diretoria e da coordenação. Caso veja alguém sofrer esse tipo de ataque, por exemplo, a gente percebe que o Fernando Correia é uma escola muito empenhada, que é uma escola que se preocupa muito com os alunos. Então, eu gostaria de saber o que a nossa diretora, nossos coordenadores, eles podem fazer
fazer, porque é para poder ajudar esse aluno que está passando por essa situação. Eu acho que, igual a gente falou, chamar para conversar e talvez chamar essa família para entender, né? A família precisa estar dentro da escola, né? A gente vê muito isso, que até em reuniões com escolas, eles trazem a frequência nas reuniões, né? Reuniões de pais, o quanto, por exemplo, no ensino médio os pais não vêm, né? Por que os pais não vêm no ensino médio? Né? Por que vocês são diferentes do ensino fundamental, por exemplo? Né? Dizem que o ensino fundamental sempre vem em peso nas reuniões e conforme o aluno vai passando de série, né, consequentemente subindo ali, os pais vão diminuindo a frequência em reuniões. Por quê? Por que, por exemplo, o pai de vocês do ensino médio, todos vocês do ensino médio, não se preocupam em vir em reuniões? Por conta que eles acham que só porque estamos no ensino médio a gente já tem uma cabeça mais madura, que a gente sabe lidar com os nossos hábitos. Por exemplo, quando teve a reunião dos terceiros anos da minha sala, só veio 2 pais, de 35 anos. Então vocês estão vendo isso na realidade, né? Então assim, esses pais precisam estar dentro da escola, né? O que está acontecendo com o meu filho, né? Talvez os alunos menores precisam de um apoio maior. Vamos pensar aí, talvez, né? Mas vocês também, né? Ainda precisa disso. Né? Tudo bem, vocês estão se encaminhando para a maturidade, né? Tá aí, vai 18 anos, né? Muitos de vocês estão com 17, 18, é uma independência aí legal, né? Uma independência financeira, né? Que a gente estava conversando aí até antes de começar o podcast, né? Mas, gente, é necessário. Eu acho que a escola poderia promover, quando tem essas reuniões, pequenas palestrinhas, pequenos bate-papos, pequenos podcasts, assim, de repente convidar profissionais quando tem essas reuniões. Até os professores, né? Os professores, não só para falar das notas, do desempenho, mas também oportunizar esses pais a conversar com psicólogos, conversar com pedagogos, conversar sobre outros assuntos, de repente com advogados, de repente com outros profissionais, fazer enquete com esses pais, quais assuntos gostariam de conversar. Isso vai atrair esses pais para as reuniões, né? De repente esses pais vão poder estar se interessando em vir, né? E poder, dentro desse projeto que a gente trabalha lá, tem um grupo de pais que eu coordeno também, só que a adesão é muito pequena também. Mas eu vejo que a adesão é pequena por causa do horário que a gente tem para oferecer, que infelizmente é no horário comercial, né, que é o horário que a gente trabalha. Mas os pais que conseguem frequentar, eles gostam muito, eles se interessam muito, porque são oportunidades que eles têm para ser acolhido, para ser ouvido, para trabalhar sobre assuntos, sobre os filhos, porque lá a gente fala sobre os relacionamentos entre vocês, a gente fala sobre bullying, a gente fala sobre vários assuntos que estão adoecidos entre eles, né? Então é muito legal essa reunião de pais que a gente oferta lá. Então seria uma coisa legal da escola estar oportunizando. E coisas pequenas, né? Esses bate-papos que nem vocês estão oportunizando aqui, eu sugeri para a escola. Do que aquela reunião engessada. Porque a reunião de escola é muito engessada. Né? E teve alguns pais que quando eu comecei a chamar, a gente começou a chamar, falaram, eu não vou lá não, é que nem em reunião de pais, vai lá só para reclamar do meu filho. Até mudar esse conceito de lá, eu lembro muito bem que eu estudei aqui a vida inteira. De lá, de ouvir, de reclamar que lá era para ser acolhido, para ser ouvido esses pais, aí mudou. Muitas vezes, né, os pais carregam uma ferida emocional, aí passa pro filho, aí esse filho faz bullying, aí olha o grande ciclo que a gente tem, então, aí essa pessoa tem ferida, quando vira pai, leva pro filho e... Olha, eu tenho uma filosofia que eu tento passar para os meus pacientes e passar para a vida, que é filho de peixe não é peixinho, pode ser tubarão ou pode ser golfinho.
Então, é uma coisa que eu acredito que não é porque você passou por traumas que você é obrigado a reproduzir isso. Você pode ser quem você quiser, você pode ser o que você quiser. Então, você não é obrigado a reproduzir aquilo que você vivenciou. Né? Então, isso é uma filosofia que eu trago e que eu tento passar para todo mundo. Filho de peixe não é peixinho, pode ser tubarão ou pode ser golfinho. Ou seja, não é porque você é filho de uma pessoa que foi ruim com você que você tem que ser aquilo. Mas é muito legal, né, isso que você trouxe, sabe, essa questão dos pais. Porque hoje a gente vê essas famílias totalmente desestruturadas, né? Tem muitas famílias que são desestruturadas. E aí, consequentemente, gera um sofrimento nos adolescentes, nas crianças pequenas também. Porque às vezes o sofrimento vem das crianças que vão virando adolescentes. Né? Então, a gente entra num outro assunto aí, que é bem mais complicado, né? Tipo assim, dessas questões de família. O que mais? Perguntem. A próxima pergunta, que eu achei muito interessante, é como conscientizar essa atual geração, afinal é a geração que na maior porcentagem é a prática de bullying, como conscientizar essa atual geração sobre o perigo do bullying, para quem sofre e para quem pratica, porque eu acredito que para os dois lados o pessoal se pega. Tem um sofrimento, né? Tem um sofrimento. Eu acho que a gente volta nessa questão jurídica, principalmente quem pratica, mas eu acho que a gente precisa muito entender esse adolescente que pratica, né? Porque a gente vê que as pessoas se preocupam muito com quem está sofrendo bullying. Gente, tudo bem, está em sofrimento. A gente precisa olhar para ele, mas a gente precisa olhar para os dois também. E aí conscientizar, então assim, a gente tinha falado dessa questão jurídica e dessa questão de que tem a consequência, né? Tem a ideação, tem os cortes, que é a autolesão, e lembrando que a autolesão não são só os cortes, né? Às vezes a pessoa fica puxando o cabelo, a pessoa se bate, a pessoa solta, se belisca, tudo isso é autolesão. Né? Porque a gente tem a ideia de que autolesão é só corte, e não é. E aí, a questão que a gente falou também, da percepção do amigo, né? O amigo tá ali do lado e tá percebendo que não tá legal, ou fulano, contigo, né? E é o primeiro não, gente, é igual não é não, né? É muito engraçado, se eu colocar aqui, não abra, todo mundo vai abrir. Gente, é não é não, né? E abre muitas portas, essa questão do não também, que a gente não tá aqui pra isso, mas abre muitas portas, porque não é não. Então, não estou gostando, pare com isso, respeita. E outra coisa, respeito, gente, né? A gente tem que aprender a respeitar o nosso amigo, e quando ele fala não conte, esse é o único não que a gente não pode respeitar, a gente tem que contar. Mas a gente avisa ele. Isso, né? A gente avisa. Olha, isso que você está me contando, eu não posso guardar pra mim. Porque perde a confiança, entendeu? Não, né? Olha, vai perder a confiança. Porque, eu te contei, você foi lá com a direção? Tá, então, eu sou péssima com o nome, como você chama? Riquelme, olha, eu sei que você me falou que você está sofrendo bullying, mas eu gosto muito de você para eu deixar você passar por isso. Então vamos comigo. Eu não vou, então eu vou pedir ajuda por você. Eu não vou deixar você passar por isso. Então esse é o único não que eu não posso respeitar. Tá? Pelo respeito ao outro, pelo amor ao outro, pela empatia. Esse é o único não que vocês não podem aceitar. Porque esse é o cuidar, esse é o acolher. Tá? Então, a gente não pode ver e normalizar. Tá? Então, por exemplo, ver alguém apanhando e não querer se envolver. Ver alguém sofrendo e não querer se envolver. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu quero trazer aqui também um tópico muito importante, né? Essas pessoas que sofrem bullying, né? Que elas estão sofrendo nas emoções e tudo isso. Tem coisas também que podem auxiliar elas a controlar, de certa forma, as emoções. Exemplo, esporte, crenças, né? Religião. O que vocês têm a dizer? Esporte, algum caso, citar algum caso? Olha, a gente sempre orienta pilares que são essenciais para a vida de qualquer ser humano. E isso são o que vai sustentar a vida das pessoas,
que é família, religião, esporte, amigos, né? E o amor próprio. Então, a terapia, principalmente, ela vai estar trabalhando na busca de que vocês vão estar estruturando tudo isso. E é essencial isso que você falou. O esporte, a amizade saudável, a religião. E quando a gente fala em religião, não necessariamente frequentar uma igreja, frequentar aquela, porque tem muitas pessoas que naquele momento não têm religião, não acreditam em Deus. Então a gente fala em espiritualidade, porque religião significa religar, que é ligar você ao seu Deus interior, entendeu? Isso significa religião. Então não é igreja, significa uma ligação à sua espiritualidade. Acho que é a fé, né? A sua fé. Isso. Né? No que você acreditar. Tudo bem. Você apegar. Aquilo que te guia, que te Isso. faz Isso. E aí a gente cai na questão do bullying também, porque muita gente sofre bullying por conta da sua fé. Sim. Né? A gente tem que falar sobre isso também, né? Que, igual você citou, né? O bullying virtual, né? O bullying ali na própria fala. Então, assim, tem esses tipos de bullying também. Querendo ou não, muitas pessoas de algumas religiões sentem vergonha por conta que a sociedade já tem um pensamento muito intolerante. Sim. Por exemplo, a gente não consegue ver uma pessoa de certa religião se expressar na escola do que outras pessoas de certa religião. Porque parece que a sociedade aceita mais uma do que a outra. Sendo que o país é Sim. isso é uma coisa que eu acho muito irônica, né? Isso que a gente Essa fala questão do preconceito religioso. Isso, por isso que a gente já fala de fé. Não importa a sua fé, Então. o que você acredita. Então a gente tem que aprender a ser tolerante, porque hoje em dia o ser humano está muito intolerante, né? Então o respeito e a tolerância é essencial, mas esses pilares são o que vão fazer a gente sobreviver com uma estrutura, né? Então hoje, como o adolescente está muito frágil, porque o nível de frustração está muito baixo e o nível de expectativa está muito alto, então qualquer coisa a gente não está suportando. Então aí o bullying se torna muito impactante. E é muito legal que você citou dos esportes, porque eu sei que aqui no Fernando Corrêa eles têm muito essa questão do esporte, né? Então eu acho muito legal. Os meus pacientes daqui do Fernando, eles praticam. E isso ajuda bastante, que é no contraturno, né? Estuda no período e no contraturno do esporte. Então eu acho muito legal essas atividades físicas que aqui oferta, né? Tem outras escolas que não têm essa oferta. Tem que ser procurado fora. Então isso é muito interessante também aqui. Tem projetos também aqui na cidade, que tem o pelotão mirim, tem o bombeiro, tem o... A CGV abre um leque. Então, e a assistência social também, né, para os menores até. Então, eles têm essa oferta no contraturno, que a gente chama, que é estar na escola num período, no outro período está nesses projetos sociais, que é para não ficar ociosos, né, e para estar em algum projeto, e muitos deles têm ofertado essa parte de esportes, principalmente, tá? Mas eu vejo que essa parte religiosa, a parte espiritual, ela está muito confusa, né? Como também os adolescentes em si, eu não sei como que eles estão vendo, porque as famílias, quando eu vou conversar com as famílias, você tem alguma religião, você tem alguma fé? Eu já tive, atualmente eu não sei. Então está tudo muito, a humanidade ela está muito perdida. Então eu acho que esse resgate, ele precisa estar acontecendo. Então, mais uma vez, eu volto para aquele filho de peixe, não é peixinho. Porque às vezes precisaria começar da estrutura familiar, ok. Se não é possível, vamos começar fortalecendo esse adolescente. Tá? Então a gente, muitas vezes é necessário começar a fortalecer o adolescente. E aí
fecha no adolescente, fortalece esse adolescente para que ele entenda que, independente de tudo que está acontecendo à volta dele, se não é possível a gente estruturar a família, a sociedade, ele fortalece ele para que ele consiga lidar com tudo que está acontecendo ao redor dele. Bom, a gente queria uns exemplos de uma convivência mais fortalecida e longe do desrespeito. Como que podemos viver nesse tipo de sociedade? Um exemplo de convivência, de fortalecimento Entre os adolescentes, em geral. Eles aprenderem a se respeitar. Eu acho que é o respeito, né, que é algo importante, e ter essa socialização, né? A gente estava até falando antes também dessa questão do uso do celular, né, que acabou prejudicando algumas coisas, mas a gente precisa olhar pelo lado que acabou ajudando, né? Por exemplo, na hora do intervalo, cada um ficava no celular. Então, talvez fortalecer essa questão de interação entre vocês, entre os adolescentes, né? Em casa, né? Às vezes a gente vê uma família sentada para jantar, por exemplo, e cada um está no celular. Então, cadê essa interação? Né? Como foi seu dia? Hoje na escola foi péssimo, hoje na escola foi legal. Então, por que na escola foi péssimo? Por que na escola foi legal? Né? Talvez ouvir o outro. A gente precisa ouvir. Igual a Celiane falou, a gente está adoecido. Né? Essa sociedade está adoecida e a gente não consegue ouvir. Né? Parar para ouvir. A gente precisa ouvir. Porque o nosso trabalho é ouvir, né? Mas os outros também precisam, os pais, os diretores, os adolescentes, precisam ouvir. Por que o adolescente acaba num ponto que se autolesiona, tenta suicídio e chega nesse ponto? Quanto que ele precisa estar em sofrimento para ele acabar fazendo isso? É muito interessante porque a gente ouve muito essa questão de assim, ele só quer chamar atenção. Né? Quem nunca ouviu isso? Né? Ele está fazendo isso porque ele quer chamar atenção. Mas ele quer mesmo chamar atenção. Porque, por exemplo, quando, vamos supor assim, o casal está brigando, aí os dois brigam, a mulher vai lá e bate a porta do quarto. O que ela está fazendo? Ela está chamando atenção. Porque ela quer ser vista, ela quer ser ouvida. Então, o adolescente, do mesmo jeito, ele está se cortando. Por que ele está se cortando? Né? Ele está batendo a cabeça na parede, está socando na parede, está se mordendo. Por quê? Gente, me veja. Eu estou em sofrimento, eu preciso de ajuda. Ele quer mesmo chamar atenção para falar, ou eu não estou bem, alguém me acode, que eu sozinho não estou dando conta. É chamar atenção mesmo, mas o chamar atenção não é uma coisa aleatória, não é uma coisa, eu quero chamar atenção porque olha, meu cabelo. Não, eu quero chamar atenção porque eu não estou bem. Não é, eu estou me cortando só aqui. Não, eu não estou bem, gente, por favor, me ajuda. Tá? E quem está praticando bullying também é um jeito de falar, eu estou aí, sendo não sei o quê. Quando a gente fala isso, a gente cutuca o outro com coisas que geralmente me atingem, coisas que me incomodam em mim também. Né? Então, se vocês observarem o que a quem pratica o bullying fala do outro, muitas vezes coisas que incomodam nele também. Então, é só você prestar atenção que tipo de coisa quem pratica o bullying fala. Então, reflete também quem está fazendo. É muito interessante, porque o ser humano ele quer ser visto. A gente nasce e a gente quer a atenção do outro. E eu acredito em algo, né, mas já é algo pessoal, que o ser humano ele é uma tripartição, ele é espiritual e corpo, sabe? Ele quer um relacionamento com Deus, ele quer entender as emoções dele e ele quer o corpo, né? Nós somos um tipo de corpo. Então, sabe, quando o ser humano aprende a administrar tudo isso, a entender tudo isso, a entender que ele tem atenção, né? Se não tem a atenção de alguém próximo, mas tem a atenção de Deus, né? Já entra numa questão do Pai. Sim, se ele consegue uma estrutura, ele é assim, se ele, e aí vem, por exemplo, se você tem amizades saudáveis, uma família estruturada, você vai embora. Agora, se a família não te dá atenção e pessoas não muito saudáveis te dão, ela vai embora, entendeu? Ela vai para coisa que não vale nada, para pessoas que estão envolvidas com droga, para pessoas que vão acabar roubando, para pessoas que vão praticar bullying, para
que são eles que estão me dando atenção, então é para lá que eu vou, entendeu? Então é por isso que é importante a gente estar entendendo que não é porque aquela família não é estruturada que eu sou obrigada a não ser também. Eu sou responsável pelas minhas escolhas e pelas consequências dela. Bem, como que a gente pode fazer, já que estamos falando aí questão de família, né? Porque querendo ou não, muitas pessoas que praticam o bullying é reflexo do que você faz. Como fazer com que as famílias elas se responsabilizem pelas atitudes dos filhos que praticam o desrespeito aos colegas? Como que... Porque tem a questão jurídica, né? Sim. Tem a questão... Mas como assim, moralmente também falando? É porque, primeiro de tudo, a gente tem que trazer essa família para entender o que esse adolescente está fazendo. E uma coisa que eu percebo é que quando a gente traz essa família não tem consciência que eles têm essa responsabilidade. Eles jogam a culpa no adolescente. E aí a gente tem que fazer um trabalho com essa família. A gente tem que... Por isso que eu acho que seria legal essas palestras, com advogado, com psicólogo, mas seguir aquele caminho que a Geli falou. Conversa, A escuta, né? a escuta. E vai passando, né? Os níveis, né? Escola, até chegar a família, chamar a família, né? E chamar a família para responsabilidade, né? Como que ela vai se conscientizar que ela é responsável? Gente... E fazer um acompanhamento com essa família em cima do conselho tutelar, se for necessário, com o CRAS, com o CRES, acompanhar essa família que faz o bullying. E deixar claro que se chegar nesses órgãos, gente, não é uma punição, né? Porque a gente escuta muito assim, eu passei por isso recentemente com uma paciente minha, que a gente teve que acionar o conselho tutelar, e aí o pai virou para ela e falou assim, o que você já aprontou? Né? Então, olha como que essa menina foi recebida, o que você já aprontou? Né? Então, tá, chegar no conselho tutelar é chato? Né? Porque tá muito grave. Chegou lá, tá grave. Né? Então, mas por que chega? Muitas vezes a gente... É por conta do adolescente, é por conta do pai? Muitas vezes a gente aciona o conselho tutelar por negligência dos pais e não tem nada a ver com o adolescente. É para proteção desse adolescente. E aí eles já, eu não. Né? Por que o adolescente tira a responsabilidade dele? Porque o pai está ali tirando a responsabilidade dele, ou os pais, né? Ou os responsáveis, né? Nem vamos falar sobre pais, né? Vamos falar sobre responsáveis. Porque às vezes a criança está ali com uma avó, com um tio, né? Talvez é uma criança adotada. Então, assim, é os responsáveis. Né? Então, às vezes ela está mesmo em situação de negligência. Mas o adulto não está vendo. Isso. E também o adolescente tem que saber que ele também é responsabilizado. Porque muitas vezes ele tem a consciência de que o adulto é responsável pelo que eu faço. Não, ele também é responsabilizado. Porque ele também tem que entender que apesar dele ser menor de idade, ele também tem que arcar com as consequências dos atos dele, entendeu? Então, a gente não tem que achar que o que eu faço, o outro responde não. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelas consequências dos meus atos. E se você que está fazendo isso, que está gerando a consequência do meu ato, você vai ser responsabilizado. Isso falando do responsável por mim, que sou adolescente, isso falando de eu enquanto adolescente, que estou agindo em consequência do adulto. Então, é uma rede de um acontecimento que vai sendo buscado. Então, a escola, percebendo isso, aciona o conselho vai atrás. Nós, enquanto profissional da área da saúde, estamos atendendo, percebendo, por exemplo, enquanto o paciente começa a fazer o tratamento, eles assinam um termo de responsabilidade que, se eles começarem a faltar
a gente vai acionar o conselho para entender por que está faltando, por que está abandonando o tratamento. E se for entendido que está abandonando por negligência dessa família, nós vamos atrás para entender o que está acontecendo. Por que esse adolescente abandonou o tratamento? Entendeu? O que está acontecendo nessa família? Então nós vamos atrás. Por quê? Porque nós temos que proteger os nossos adolescentes. Nós temos que entender o que está acontecendo. Mas a gente chama os pais para ouvi-los também. A gente escuta. A gente escuta, a gente chama, a gente vai atrás, a gente escuta os dois lados. Porque a gente não atende o adolescente, a gente atende a família, tá bom? Então a gente está sempre atendendo o contexto todo. Giane, qual a mensagem, e agora olhando para a câmera, qual a mensagem a senhora deixaria para alguém que sofre bullying e para alguém que faz? Bom, para alguém que sofre, né, não tenha vergonha de pedir ajuda, mas a mensagem também é para quem pratica, né, porque também não tenha vergonha de pedir ajuda, talvez você esteja passando por um momento muito difícil. Então, assim, procure ajuda, que seja dos seus amigos, que seja na escola, que seja dos seus pais. Se você achar que não tem um apoio dentro de casa, procure fora, né? Talvez tenha, assim, uma religião, como nós falamos, uma fé. Procure ali ajuda onde você achar que você vai ser bem recebido, ou se você também achar que não, né? Mas não desista de procurar ajuda, né? Antes de qualquer coisa. Procure ajuda antes, né? Tenha uma conversa legal com um amigo, com alguém. Procure ajuda. Não deixe isso chegar ao ponto de você chegar lá pro CAPS, né, pra gente, onde a gente chega nessas questões aí de saúde mental, que é gravíssimo. Tá bom? Isso assim, Filho de peixe não é peixinho, pode ser tubarão, pode ser golfinho. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Não deixe que ninguém fale algo diferente disso. Não importa nada nem ninguém. Não importa a família que você está inserido, não importa a escola que você está inserido. Você pode ser a pessoa, pode fazer a diferença na sua vida. Então, acredite em você. Acredite que você é a pessoa que vai fazer a diferença. Então, busque ajuda. Não aceite que ninguém faça nada com você que você não queira. Acredite e fale não. É isso aí. Estamos aqui para ajudar vocês. Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo com a Ciliane e com a Giane. A gente espera muito que isso gere frutos, né? Que isso possa ajudar vocês e a gente como sociedade. Esse foi o nosso bate-papo. Até a próxima. Até. Parabéns. Tô nervosa. Então, mostra aí, só pra gente parar ao mesmo tempo. 3, 2, 1.